Olá, pessoal! Hoje nós vamos abordar os processos e os equipamentos mínimos de controle operacional em esgoto. Eu sou Luísa Castro, sou engenheira ambiental e sanitarista e atuo na área de regulação e fiscalização do saneamento básico. Bom, a gente precisa trazer um pouquinho sobre os objetivos da regulação para poder falar sobre esse tema, né? A Lei Federal 11.445 determina que, dentre os objetivos da regulação, a gente tem as questões de estabelecer padrões e normas para adequada prestação e expansão da qualidade dos serviços e também garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos. Esses objetivos regulatórios, eles podem ser alcançados por meio da fiscalização da prestação de serviço. E a fiscalização é o processo de acompanhamento, de monitoramento, de controle e avaliação da prestação de serviço. Então, é uma atividade da regulação técnica, né, que tem como objetivo verificar de forma contínua a prestação dos serviços e apurar, né, verificar se eles estão sendo realizados de acordo com as normas legais e também os dispositivos regulamentares. Então, a gente espera, né, que com uma ação de fiscalização haja uma melhor qualidade na prestação dos serviços públicos e, consequentemente, maior satisfação dos usuários. E aí a gente tem dois tipos de fiscalização que são interessantes, né? A fiscalização direta, que é aquela inspeção física, né, nas instalações do prestador de serviço para avaliar as condições técnicas de operação e de qualidade, de regularidade, continuidade dos serviços. E também a gente tem a modalidade de fiscalização indireta, que é o acompanhamento, né, do serviço por meio de indicadores técnicos, operacionais e de qualidade dos sistemas fiscalizados. Então, qual que é o processo de fiscalização para o controle operacional, né? A gente tem um conjunto de etapas que precisam ser observadas para o cumprimento dessas normas, e aí a parte de notificação também de eventuais descumprimentos e até sanções cabíveis para as não conformidades identificadas. Então, existem alguns tipos de fiscalização que pode ser programada, emergencial ou próprio monitoramento indireto, e todas elas vão passar por um conjunto de etapas, né? Então, a gente tem a primeira fase, que é muito importante, que é o planejamento da fiscalização. Então, a gente precisa observar, né, quais são os recursos que a gente vai ter para fazer essa fiscalização em termos financeiros, em termos de logística, em termos de pessoal, né? E contratos também de apoio para a fiscalização. Então, é uma etapa fundamental aí para a gente ter êxito no processo da ação de fiscalização. Depois, como segunda etapa, a gente tem a análise das informações previamente recebidas. Então, é importante, antes de fazer as atividades de campo, a gente ter um suporte de informações, a gente conhecer previamente as características do sistema de esgotamento sanitário. Isso acontece através da verificação de documentos, né? Como, por exemplo, licenciamentos ambientais, o próprio laudo de controle da qualidade do prestador de serviço, o contrato de concessão, plano municipal de saneamento. Vão ser informações levantadas previamente para a gente conseguir caracterizar o sistema antes de ir para a próxima etapa, que é a atividade de campo, né? Então, na atividade de campo, é importante observar os aspectos de infraestrutura daquele sistema de esgotamento sanitário, relacionado à operação, à segurança, ao funcionamento de todas as unidades, à manutenção de todas as unidades, né? Qual que é a qualidade também do efluente tratado e verificar o cumprimento das normas técnicas e os dispositivos regulamentares. Normalmente, a gente tem como apoio, né, na atividade de campo, um checklist para orientar, né, passo a passo, todos os aspectos que precisam ser observados. E aí depois, como quarta etapa, a gente tem a elaboração do relatório de fiscalização, que vai ser o registro, né, de todos esses dados que a gente coletou em campo e que também avaliou nas informações prévias. Então, vai ser o registro da análise dos dados, das informações, evidências e constatações apuradas durante a fiscalização, com a descrição das não conformidades que foram identificadas e a necessidade de determinações ou recomendações para a melhoria desses problemas e também os prazos que precisam ser cumpridos para que essa não conformidade seja solucionada. E aí, como quinta etapa do processo de controle operacional,
é importante a gente acompanhar esse sistema de esgotamento sanitário, né, para verificar o cumprimento dessas determinações nos prazos estabelecidos e se de fato ele está realmente adequado às normas e às legislações vigentes. E para isso, né, a gente tem uma série de instrumentos normativos, seja a nível da União ou a nível também estadual ou municipal, que a gente precisa observar. Então, questões de ABNT, de normas técnicas, questões relacionadas à parte de licenciamento ambiental, a parte do Conselho Nacional de Meio Ambiente, as resoluções do CONAMA, e aí as agências reguladoras também precisam regulamentar essa prestação de serviço, disciplinando, né, os procedimentos os procedimentos que serão avaliados, né, durante a fiscalização do sistema de esgotamento sanitário e as condições gerais de fornecimento do serviço, com a tipificação também das penalidades, as não conformidades, entre outros. Então, é importante, né, a agência reguladora ter uma normatização relacionada aos procedimentos de fiscalização e sanções aplicáveis às não conformidades, um procedimento de prestação de informações periódicas relacionadas ao sistema de avaliação de desempenho do sistema de esgotamento sanitário, quais as condições gerais de prestação e utilização desse serviço público, quais são as condições técnicas também, né, do sistema de esgotamento sanitário, quais as condições de qualidade do efluente tratado e do corpo receptor desse sistema de esgotamento sanitário, e também, né, diretrizes relacionadas a risco e implementação de plano de emergência e contingência do sistema de esgotamento sanitário, visando aí a prevenção e a gestão de riscos que podem afetar o sistema. E aí, depois que a gente tem toda essa normatização, né, quais são os componentes que precisam ser verificados em campo? Então, no caso do sistema de esgotamento sanitário, né, a gente tem tanto a parte técnica e operacional que precisa ser observada, quanto a parte de qualidade, né, de controle do efluente. Então, na parte técnica e operacional, é interessante avaliar todo o sistema de esgotamento sanitário, então, iniciar lá na rede coletora, né, coletora de esgoto, nos interceptores, até passando pelas elevatórias, até chegar na estação de tratamento e disposição final. Então, é importante observar na rede coletora, né, o cadastro técnico dos usuários, questões relacionadas à operação e manutenção, como que ocorrem as limpezas e as inspeções na rede coletora, como que é monitorado os casos de extravasamento de efluente. Em relação à estação elevatória de esgoto, né, também aspectos de operação e manutenção e de extravasamento são importantes ser observados e monitorados. E na parte do tratamento, né, na unidade de tratamento de efluente, é importante observar, além dos aspectos de operação e manutenção de todas as etapas, né, do tratamento, também aspectos relacionados à segurança, à saúde ocupacional dos operadores, a forma de tratamento e disposição final do lodo também que é gerado, né, nas estações de tratamento de efluente, quais são as características do corpo receptor, também toda a parte de documentação legal, né, então licenças ambientais, outorgas de uso de água para lançamento, planos de emergência, enfim, toda essa parte documental e legal precisa ser observada. E quando a gente fala em qualidade, né, é importante ter o controle do efluente tratado e do corpo receptor, e para isso é interessante observar como que o prestador ele faz esse monitoramento, né, do controle da qualidade da água, do efluente, e como que ele monitora esses resultados e toma ações corretivas caso identifique alguma não conformidade. E aí, para isso, né, a gente tem algumas ferramentas que podem auxiliar na fiscalização pelas agências reguladoras, e no caso do sistema de esgotamento sanitário, o importante é ter um laboratório para fazer essas coletas e essas análises, tanto do efluente tratado quanto do corpo receptor. Então, a verificação da qualidade do produto fornecido pelo prestador, referente ao efluente, é de grande importância para a aferição da qualidade dos serviços ofertados aos usuários, a própria saúde pública e meio ambiente, né? Para isso, sendo fundamental o apoio de um serviço especializado de análise laboratorial. E aí, né, caso a agência opte por ter esse apoio, é importante observar que a contratação do laboratório para coleta e análise de amostras precisa ter como requisito, né, uma acreditação tanto na amostragem quanto na análise pelo Inmetro,
para a gente ter maior confiabilidade desses resultados, e isso precisa estar de acordo com a norma BNT ISO 17025, que traz os requisitos e as competências do laboratório para análise dos ensaios e também calibração. A acreditação, né, esse processo, então, é o reconhecimento formal de que esse laboratório atende a todos os requisitos previamente definidos e ele tem a competência para realizar essas atividades com confiança, garantindo a qualidade dos serviços prestados e a competência do laboratório contratado e também trazendo maior segurança jurídica para as agências reguladoras que vão se apoiar desses resultados, né, para fazer a fiscalização. Então, em relação aos processos e aos procedimentos e aos equipamentos, né, necessários para avaliação de efluentes, seria o que a gente conversou na aula de hoje, e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.